Então, acho que agora é você, Glorinha. Opa, deixa eu ver se está aberto. A Então, gente está gravando, tá, Bernardino? Aí depois depois eu a falo. gente põe no YouTube e aí você consegue ver. Agradeço. Eu é que agradeço, muito obrigado, a continuação de bom trabalho. Então, até um dia destes. Até logo. Apareceu, pessoal? Sim. Tá. Então, obrigada, Eliane, por você articular tão bem tanta coisa. Sua liderança, estou sempre falando dela, é uma coisa incrível mesmo, alguma coisa que é diferente do que a gente vê nas universidades de uma maneira geral. Existe muito trabalho de extensão, muita pesquisa colaborativa, mas essa articulação do tamanho que você está promovendo já há alguns anos é alguma coisa que é muito importante para os nossos dias. Então, é um prazer participar, né? A gente já tem conversado desde os encontros de pesquisa, a gente começou a ter uma afinidade nas pesquisas, nos trabalhos. E eu sou professora da UERJ, né? Para quem não me conhece, eu trabalho no Estudo de Física, trabalho na licenciatura do professor de Física e também dos professores da Biologia e da Pedagogia, por meio de uma ação que a gente tem que procura juntar esses professores. E participo também do programa de pós-graduação de Ciência, Tecnologia e Educação do Cefet, né? Então, isso traz um convênio, né, entre a UERJ e o Cefet para esse programa de pós-graduação. E esse trabalho eu faço na linha de pesquisa sobre formação de professores de ciências, que faz parte de um grupo de pesquisa no CNPq em ensino de ciências que justamente reúne colegas da UERJ e colegas do Cefet. E a nossa pergunta, né, acho que a gente tem pouco tempo, não quero me alongar muito, o que move esse trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, né, a pergunta é essa: será que os conhecimentos científicos que a gente se esmera tanto em ensinar bem, né, com clareza, com diálogo com os alunos e com todas as teorias pedagógicas que a gente vem se apropriando delas ao longo dos anos, né, será que esses conhecimentos seriam poderosos o suficiente no enfrentamento de relações assimétricas de poder na nossa sociedade capitalista e tão cruel para tantos segmentos da sociedade, né? Poderosos no sentido não de dar qualquer tipo de poder às pessoas, mas dar o poder de participação, o poder de inclusão social. Ou outra opção que não nos agrada é essa: se eles não forem atrelados a concepções éticas, será que eles não podem ser utilizados exatamente com o princípio de manutenção das desigualdades sociais? Então, é em cima dessa preocupação que a gente tem encontrado o nosso porquê de pesquisarmos sobre educação e ciências, né? Porque ele pode ser instrumento de empoderamento, de crescimento das pessoas, gerando discursos e narrativas não reprodutoras de desigualdades sociais, para formar, então, cidadãos críticos e cosmopolitas, né? Críticos no sentido de estar atentos às assimetrias de poder e cosmopolitas de pensar no seu particular, local, nos seus problemas locais, mas também na sua ligação com o que causa isso, que muitas vezes não tem a ver exatamente com as nossas condições locais. E a ideia é essa: como é que eu vou formar estudantes em todos os níveis de ensino que pensem o mundo e as suas crises como problema seu, além de um problema da humanidade, né, do coletivo geral, um problema seu, um problema das suas comunidades menores, né? Então, nesse sentido, o que nós pesquisamos, né? Nós temos focado ultimamente em como introduzir a educação em direitos humanos na formação inicial e continuada dos educadores em ciências da natureza, em ciências de uma maneira geral,
dos professores também que trabalham com os primeiros anos do ensino fundamental, que também ensinam ciências. Então, nessa introdução, nessa interação da educação em ciências com a educação em direitos humanos, a gente tem procurado ver como é que a gente pode enfrentar os desafios educacionais, que são muitos na escola pública brasileira, principalmente, mas também não só nela, na universidade também, e também desafios que têm relações com os desafios sociais. Nós temos feito isso a partir de práticas interdisciplinares, uma vez que a complexidade do mundo exige uma conversa entre as disciplinas e, mais do que isso, uma conversa entre as culturas, porque muitas questões culturais não estão ainda dentro de nenhuma disciplina. Então, aí das culturas locais é uma coisa importante que justamente vai propiciando aquela valorização da ancestralidade e de todos os conhecimentos que foram silenciados na nossa história. Então, com isso, a gente vai pesquisando sobre o saber dos docentes, na perspectiva lá do grupo canadense mesmo, que há muito tempo, né, Tardif e outros, que estabelece um suporte teórico-metodológico para a gente buscar elementos desse saber docente, do saber da mediação, da interação também entre a educação em direitos humanos e o ensino de ciências. Como é que se pode fazer essa mediação? A gente analisa também, né, no grupo, as práticas emancipadoras que vão surgindo das parcerias universidade-escola, ou muitas vezes surgem autonomamente nas escolas, né? As práticas interdisciplinares elas emergem da escola muito antes da pesquisa estar preocupada com isso, em função da agonia dos professores com a fragmentação do ensino e com a falta que isso propicia ao diálogo com os seus alunos, né? Temos trabalhado muito nos referenciais da codocência, né? A gente participou, inclusive, de um simpósio de codocência, o primeiro simpósio de codocência organizado pelo Cefet Petrópolis, ano passado, ou esse ano, agora eu já me embaralhei aqui, talvez foi em fevereiro até, foi esse ano já. E, na parte teórica, temos aproveitado bastante da teoria da atividade sócio-histórica, e vendo também como que os próprios referenciais brasileiros eles são propícios a essa teoria da atividade e são citados. O Paulo Freire é citado pelos pesquisadores que têm trazido assim para todo mundo, né? Tem levado para todo mundo essa teoria da atividade, que é uma teoria que vem a partir de Vygotsky, de Leontiev, e atualmente com Engström, né? Que a gente tem estudado e tem visto como uma maneira interessante justamente de dialogar com com os nossos próprios referenciais de tantos anos, né? A gente faz isso a partir de um laboratório interdisciplinar de educação e ciências que funciona na UERJ, que é o nosso locus formativo e investigativo das parcerias universidade-escola, da parceria da UERJ com o Cefet nos programas de pós-graduação, né, e de extensão também da UERJ e do Cefet. Nós temos no LIEC também ensino, né, universitário, da disciplina Estudo e Desenvolvimento de Projetos, que é uma disciplina aberta para pedagogos, né, licenciados em pedagogia, em biologia e em física. Então, é uma oportunidade muito interessante da gente já preparar os alunos, né, de interagir com eles, uma vivência interdisciplinar para, quando da sua chegada à escola, eles já tenham isso como algum germe já que possa depois se desenvolver mais, né? Eu gosto sempre de falar que esses laboratórios interdisciplinares de educação e ciências, isso não é uma exclusividade da UERJ, isso foi um programa dos governos do PT, os programas LIF, né? Laboratórios Interdisciplinares para a Formação do Educador, né? Editais a partir de 2012, tivemos 2 editais, e existem mais de 200 iniciativas desse tipo. É uma indução que, na época, a CAPES procurou dar para esse diálogo interdisciplinar
para que ele se ampliasse desde a formação dos estudantes, né? A extensão, dentro do Estudo de Física, eu destaco esses 2 projetos, a formação da diversidade cultural brasileira, mostrando as ciências, né, dentro dessa formação cultural também, e também um projeto antigo, de mais de 30 anos, projeto Consciência na Física, que é feito a partir de produção de material de baixo custo e muito diálogo com os professores, participação por todo o estado do Rio de Janeiro e muitas vezes em outros locais do Brasil também. E na pesquisa a gente tem focado, né, na formação de professores, formação inicial e continuada. Então, aqui só para dar uma ideia do LIEC, a gente tem de amarelo uma professora de uma escola, Colégio Estadual João Alfredo, levando seus alunos ao laboratório. Um estagiário da UERJ era o bolsista da professora na escola. Então, essa troca, esse laboratório possibilita. Aqui nós temos estudantes de ensino médio também, que foram levados ao LIEC, a partir também dos trabalhos que a escola já desenvolvia na parceria Universidade-Escola. Aqui temos um estudante, um licenciando, interagindo com esses alunos. Aqui um ex-estudante também, voltando a partir do seu trabalho de doutorado para conversar com professores e alunos licenciados também. Então, é um local de troca, onde acaba se tornando justamente um locus, não só na formação inicial, mas também para a pesquisa, para o desenvolvimento de projetos para a pós-graduação. Esse aqui é o trabalho em parceria, que eu valorizo muito, que é junto com a minha colega Patrícia Domingos, da Biologia, e a gente tem encontrado temas realmente importantes, temas sobre a vida, né? As condições de vida, a produção de oxigênio, e como é que a física pode entrar nisso também. Então, a física, a questão da flutuação do fitoplâncton, importante o professor que vai trabalhar ciências, ele ter um pouco do conhecimento da biologia e da física para trazer, chegar até nesse problema que aflige tanto todo mundo, que é o problema da crise socioambiental, planetária, né? Com todos os problemas e escândalos que o Brasil tem causado. É importante a gente, na formação inicial, ter um trabalho que dê base ao professor para uma participação ativa dele. Então, a gente está falando agora de uma pedagogia ativista, a ideia de formar ativistas mesmo para, a partir das suas escolas, a partir das suas comunidades, poderem participar, tendo uma informação da ciência, que valorize a ciência, valorize a investigação. No programa de pós-graduação, no Cefet, né, a gente tem 4 linhas de pesquisa e eu participo junto com a professora Alcina, que também está aqui, e outros 2 colegas, um da UERJ e outro do Cefet, nós participamos da linha 4, que é a formação de professores em ciência, tecnologia e educação. Então, a gente investiga exatamente isso, a formação, né? Como é que aquele professor foi formado inicialmente, quais são as influências de tudo que ele teve em relação ao seu trabalho na formação, e também a continuada de professores, cursos que sejam dados, a formação que é dada em espaços não formais de educação também. E o tema de pesquisa, os temas procuram sempre responder isso. O que é formar professor de ciência no Brasil? Como é que são esses processos, né, nos contextos de uma realidade complexa e em constante transformação? A gente tem aqui os colegas, o Gisele Faur, o Glauco Silva também. E, finalmente, depois de um ano de trabalho, nós finalizamos o projeto, né, para o programa de mestrado acadêmico em Ensino de Ciências da UERJ, que está em fase de submissão dentro da própria UERJ ainda, para depois ser levado à CAPES. E nesse programa nós temos a linha 1, é a linha de formação de professores, né? Temos outras linhas também, ensino de ciências, natureza da ciência, ambiente e sociedade, uma linha também de ensino de ciências e educação inclusiva, porque
temos colegas, né, tanto na Faculdade de Educação da UERJ como no próprio Estúdio de Física, que trabalham essas questões da inclusão. E o diferencial desse programa é que muitas vezes eu percebo, mesmo do que a gente analisou, muitos programas, não todos, mas muitos programas de ensino de ciências, né, mestrado e tal, eles evitam os pedagogos, né, como se os pedagogos não tivessem lugar nesses programas porque eles não tiveram uma iniciação científica adequada. E a gente, pelo contrário, a gente acha que é possível, sim, pensar a educação em ciências a partir da formação inicial de pedagogia, assim como da física, da biologia, da química e de outras áreas também. Em relação à prática de ensino, à prática na sala de aula, as nossas pesquisas nos levaram a esse conceito de conteúdos cordiais. São conteúdos que levam em conta uma razão que entende que a razão não é só uma cognição neutra e fria, né? Mas é uma razão que toca o coração também. A importância dela tocar o coração para ter a motivação dos alunos, a participação e tal. Então, a gente começou a pedagogizar conteúdos de ciências, né, torná-los, então, palatáveis e pensar nos planejamentos, utilizando dimensões também de valores, né, forjadas a partir de uma cultura de direitos humanos. Temos referenciais no Brasil importantes para isso, que agora estou vendo que nem apareceu aqui, porque para não ser muito comprido, acabei tirando, a professora Vera Candô, da PUC do Rio de Janeiro, que tem muito trabalho sobre isso. Ela, inclusive, ela elenca os princípios da educação em direitos humanos, como formar cidadãos de direitos, empoderar pessoas e comunidades que têm sido vulnerabilizadas na nossa história, e educar para nunca mais, quer dizer, relembrar, sim, o que tivemos de problema, relembrar também a resistência, a resiliência com que esses problemas foram enfrentados e que estão aí, que trouxeram leis para incluir questões, conteúdos, né, afro-brasileiros e indígenas e tal. O referencial inicial para essa ética da razão cordial é da espanhola Adélia Cortina. Mas, como diz o meu colega, né, o Roberto Dalma, ele diz: nós antropofagizamos os elementos da ética cordial, trazendo autores brasileiros, figuras brasileiras importantes, como a Ayrton Krenak, a Vera Gonçalves, o Ivanir dos Santos, a Carolina de Jesus e o Abdias Nascimento, entre outros, né? Isso é só um quadro ilustrativo. E durante os últimos 6 anos, a gente conseguiu concentrar, né, em um material colegas de todo o Brasil, de muitos lugares do Brasil, né? Todo é um pouco de exagero, mas de muitos lugares, colegas que a gente foi vendo o trabalho, que estava seguindo numa direção também com os mesmos interesses, e atualmente nós temos, então, 94 professores e estudantes também, de ensino superior e da escola básica, professores, em parceria, e foram elaborados 33 capítulos pensando, projetando e vivendo essa construção de uma educação em ciência e tecnologia outra, né? Uma educação diferente da que a gente tem hegemonicamente. Uma educação científica humanizada, né? Sem mordaças, né? Bem longe do que a gente tem muitas tentativas no Brasil, né? Isso deu origem a 3 livros, né? onde estão os capítulos, os conteúdos cordiais de química, de biologia e de física. A partir de 2016, 2017 o primeiro, 2019 o outro, e 2021 foi lançado esse ano, durante o Simpósio Nacional de Ensino de Física. Existe também, a gente coordena nessa livraria da física uma coleção
Culturas, Direitos Humanos e Diversidade na Educação e Ciências, onde outros colegas têm publicado livros também muito importantes nas questões de decolonialidades e de tudo que trata dessa relação das diversidades presentes na nossa cultura e ausentes até muito pouco tempo, né? Felizmente, o movimento está se acelerando, né? Dessa inclusão. Então, a partir disso, surgem as dissertações de mestrado, de doutorado, por enquanto no Cefet, a gente espera que em breve na UERJ também, no programa novo, mostrando que tudo que é feito nessa direção a partir de programas de extensão pode ser pensado a partir de questões de pesquisa para, então, se tornarem trabalhos de teses de doutorado e mestrado. Eu coloquei aqui uma que foi muito importante, a formação de professores em ciências numa perspectiva de educação e direitos humanos, que é do Roberto Dalmo, que justamente ele é coautor, né, co-organizador, né, junto comigo e outros colegas, um da biologia, outro da física também, nos livros. Então, o Roberto ele fez uma tese já mostrando oficinas pedagógicas dentro de um curso universitário, né? Na época ele estava na Universidade de Tocantins, e ele desenvolveu a possibilidade da formação de agentes socioculturais a partir da universidade, para justamente, quando professores nas suas escolas, eles terem uma formação inicial básica para poder também continuar a atuar lá como esses agentes. Outro trabalho do Rodrigo também é Trevisano, professor do Colégio Pedro II, pensando a coletividade como processo de formação contínua docente. E os trabalhos com relação a direitos humanos no Colégio Pedro II, a partir agora, não só de um professor individual, né, mas de um grupo de pesquisadores que criaram uma revista de pesquisa e ensino, criaram um curso de especialização em ensino de física também. O grupo se abriu para colegas de outras disciplinas também, se alargou, e estão promovendo muitos projetos lá, perguntando: a ciência tem sexo? Para trabalhar as questões da mulher na ciência, e outros projetos que surgem a partir desse trabalho do grupo de pesquisa. O trabalho da Laís também, em relação ao mestrado profissional, o que teve como é que os professores reconhecem esse participação nesses mestrados, com seus limites e possibilidades. E, recentemente, foi agora em setembro, a defesa do Armando Gil, sobre a praxe da codocência e da coaprendizagem pelos caminhos da interdisciplinaridade na formação inicial de professores de ciências, na perspectiva da teoria da atividade. Então, esses trabalhos, né, agora com a criação, né, com a participação da minha participação e do meu grupo de pesquisa no Articulações, a gente começou já a aceitar no Articulações, né, as indicações da Eliane, de pessoas que gostariam de trabalhar na pesquisa, nessa linha de pesquisa de formação de professores. Já tivemos uma primeira reunião e estamos muito animados assim, com a continuidade da formação nesse pequeno grupo que está se reunindo quinzenalmente, de multiplicadores para depois levarem algumas ideias para o Articulações Pesquisa mais ampliado. Obrigada, Glória. Não sei se me estendi demais, mas tudo bem. Obrigada a você. Não, gente, tá sendo importante, então eu acho que foi super bom você explicar assim, em detalhes, e a gente vê, por exemplo, do Colégio Pedro II, eventualmente, se você conseguisse fazer um contato para eles falarem um bocadinho para a gente, como que eles conseguem envolver as outras disciplinas,
e a importância deles serem um colégio em que a carreira é EBTT, que é o que a gente defende aqui no Articulações. Exatamente. Porque não dá para cobrar a pesquisa dos professores da escola básica se eles têm 40 horas, 32 com alunos, tem aquele 1/3 que ainda não está, né? O Camargo sabe, em todos os municípios ainda não está valendo. Aí a pessoa vem e faz uma pós-graduação, vai embora e depois se afasta da universidade porque ela tem 2 empregos, né? O salário é reduzido. E aí vem o secretário, pelo menos aqui em São Paulo, né, tentando fazer aquelas medidas lá de bonificar, né, e não de valorizar mesmo a questão salarial. Então, é importante os sindicatos estão aqui, né, o Mário, representando a PUESP, o Sindema, eu acho que é muito importante, mas é muito importante a gente também pensar nessa interdisciplinaridade, pensar no envolvimento. Espero que no próxima reunião a gente tenha mais grupos de pesquisa que venham, né, Glorinha, apresentar para sair um pouco da educação em ciências, porque os conteúdos cordiais têm muito, né, tem muita ligação com as outras disciplinas, como o pessoal aí do Colégio Pedro II, se calhar vai conseguir nos mostrar, né? Olha só, você vê essa carreira, né, de professor de ensino médio, né? Eles conseguem, não só no Pedro II, mas em outras escolas também, o próprio Cefet, o IFRJ, o CAP, o Colégio de Aplicação da UERJ, né? O fato dos professores terem uma disponibilidade maior para pesquisa, todos eles têm cursos de pós-graduação também. Quer dizer, isso dá uma multiplicação muito grande, eles conseguem chegar a professores das escolas públicas, né? Também formando esses professores, mas esses professores se formam, voltam para as suas escolas e não tem como fazer o mesmo que os outros fizeram, se organizar para organizar um curso também. Quer dizer, a coisa dá uma estancada ali que poderia, né? Poderia ser diferente. É isso que a rede aqui pretende, né? Mas é um desafio, devagarzinho, né? Mas é essa a ideia. Alcina, minha amiga.